A história começa na entrada do reino dos demônios. O homem disse a todos para verificarem novamente seus suprimentos, equipes e posições. Um dos participantes estava nervoso, mas seu amigo disse a ele para não se preocupar, porque eles faziam parte da seita Tigre Voador. Ele os ouviu lá dentro porque sabia que a seita Tigre Voador não escolhe seus membros apenas com base na classe. Caso contrário, ele não estaria lá. O nome de nosso protagonista era Seu Gangron. Sua classe era terciária no 6º grau e sua filiação era a seita Tigre Voador. 5 anos antes, no dia do despertar, as habilidades de todos foram determinadas com base em seus destinos de base. O destino de base é algo com que nascem e depende do dia e da hora em que nasceram. Mas para ele, o destino era bobagem. Alguém o toca por trás e pergunta se ele é da seita Tigre Voador porque pensa que estão na mesma equipe. Ele também disse que era a primeira vez que participava de uma missão de aniquilação e estava muito nervoso, mas ficou muito feliz por lutar ao lado de alguém da seita Tigre Voador. Por outro lado, ele se pergunta por que está falando com ele se ele é um novato. 3 homens aparecem e o chamam. Eles o avisam para ter cuidado porque o homem com quem estava conversando era Gangron, o que o deixa chocado. Ele olha nervosamente para trás, e quando vê olhando para ele, ele diz com medo que fez contato visual com ele. Ele esperava por isso, porque eles pensam que Seu Gangron matou seus companheiros de equipe e roubou seus poderes. Muitas pessoas voltam feridas quando estão na mesma equipe que Seu, e a morte escrita em seu destino em todos os lugares. Portanto, se estiverem na mesma equipe que ele, terão azar. Esses tipos de rumores se espalharam por causa de seu poder. Ele abre sua janela de destino e vê seu poder chamado Detecção de Destino, que pode verificar sua própria janela de destino e a capacidade de roubar o destino, que pode extrair parcialmente o destino de um oponente morto e torná-lo seu próprio, mas isso adicionará ao seu karma. Era um poder sinistro que o permitia roubar o destino de um cadáver, e também é verdade que muitas pessoas que foram suas companheiras de equipe se machucaram porque provavelmente todas foram afetadas por seu destino azarado. As classes de destino são divididas em 5. A mais alta é a divina, depois vem as classes draconiana, fantasmagórica, humana e insetoide. Essas classes são novamente divididas em grau primário, grau secundário e grau terciário. A classe de Seu é a mais baixa, abaixo de tudo, o grau insetoide terciário. Em outras palavras, ele não é forte o suficiente para matar outro desperto, e também há várias condições que precisam ser cumpridas para usar seu poder. Ele nunca matou nem roubou um destino de um cadáver, então ele se pergunta por que está ficando chateado de repente. Uma garota pergunta a ele o que ele está fazendo ali sozinho, o que o surpreende. Ela é da classe Uran, grau divino terciário, e tem afiliação com a seita Tigre Voador. Ela diz a ele que haverá uma festa de jantar após a missão de aniquilação e que ele deveria ir Jangtian, da classe secundária fantasmagórica, e também afiliado à seita Tigre Voador, diz a ele que ele não estava lá da última vez, então ele precisa ir. No entanto, ele se levanta e se prepara para ir embora, dizendo a eles que não vai porque sabe que mesmo se fosse, seria tratado como lixo pelos membros de outras seitas. Aran diz a ele que pulou a viagem de campo da escola para vir e perguntar se foi por causa daqueles perdedores que têm medo dele. Ele apenas pergunta a ela se ela está ciente de que ele tem mais de 10 anos a mais do que ela, mas ela diz a ele que é mais forte do que ele. Eles o seguram juntos, tentando convencê-lo a se juntar a eles. Em seguida, alguém chamado Aran Itian, que é Kang, da classe humana secundária e também membro da seita Tigre Voador, diz a eles que eles entendem que querem sair com Seu, mas a missão está prestes a começar, então eles devem voltar para suas posições. Eles concordam, mas antes de irem, Tian diz a Seu para prometer que ele irá à festa de jantar, mas ele apenas ri e acena a Deus. Doan diz a ele para cuidar de si mesmo, e ele responde que o grupo na vanguarda é quem está em perigo, e ele está na retaguarda, então não deveria se preocupar. No entanto, Doan diz a ele que ainda está preocupado, pois ele não está ao seu lado, pelo que ele agradece a ele. Eles seguem em direções diferentes, enquanto ele deseja que pudesse lutar ao lado dele também. O locutor anuncia que a missão de aniquilação no reino dos demônios começará. Eles esperam abrir o reino antes de entrar, e ele diz a si mesmo que só precisa cuidar dos demônios remanescentes na retaguarda e que precisa fazer bem para não prejudicar a seita.
Ele entra no reino e vê os monstros de alta classe aparecendo em grande número. Doyon, Tian e os outros estão na frente. Os monstros os atacam, mas Doyon e Tian contra-atacam. Aran convoca seus bonecos para atacar os monstros. Alguém anuncia que sags estão sendo convocados e diz ao grupo da retaguarda para se preparar para a batalha. Eles lançam muitas pequenas bolas que se transformam em pequenos monstros. O grupo da retaguarda diz aos grupos da frente para ignorar os monstros de baixa classe e manterem suas posições. Um dos pequenos monstros olha para ele e o ataca, mas ele o corta a tempo. Alguns momentos depois, eles ainda estão lutando contra os monstros. Ele está exausto porque há mais deles do que ele esperava e não consegue respirar corretamente devido à energia demoníaca. Quando percebe que precisa sair dali logo, um monstro aparece atrás dele e o ataca. Os outros monstros o percebem e lançam um ataque enquanto ele está caído no chão. Ele fecha os olhos, esperando que alguém o ajude. Uma luz verde aparece e a mulher cria uma barreira. Os grupos da retaguarda estão agradecidos por ver o poder da mestra da seita Tigre Voador. Ele agradece a ela e recebe um gesto de boas-vindas de Shinsua. A classe dela é terciária, grau divino, e sua afiliação é a seita Tigre Voador, mestra da seita. De repente, a pedra desaba, surpreendendo-a, e todo o lugar treme. Alguém pergunta se ainda não falta muito para chegarem ao chefe. Um monstro grande aparece e avança na direção deles, fazendo com que entrem em pânico, se perguntando por que ele está ali. Imediatamente, ele sente algo vindo de suas costas, mas antes que possa reagir, o monstro é cortado ao meio e cai morto no chão. Enquanto eles estão atordoados pelo impacto, uma mulher sai da névoa e pergunta onde está seu Gandron. Eles ficam paralisados por um momento e depois entram em pânico, perguntando o que está acontecendo e quem ela é. Ele não pode acreditar que a mulher tenha matado o chefe sozinha e se pergunta por que ela está procurando por ele. Ele decide verificar com sua detecção de destino primeiro e ativa seu poder de detecção de destino. Ele vê que o nome da mulher é Beck Yang, e sua classe é primária, grau divino. Ele está confuso sobre o que é uma classe divina primária, pois nunca tinha visto essa classe antes. Ele verifica e descobre que permite que a pessoa regresse ao passado com suas memórias atuais intactas e não pode ser usado após a morte. Ele decide descer até lá, pensando que Yang pode ter vindo por causa de alguma informação sobre ele. Mas a rota se ilumina e diz a ele para ficar lá. Ele sabe que é uma técnica de sussurro distante e supõe que não é o momento certo para intervir. Sua se aproxima e pergunta a Yang o que ela quer, mas ela apenas pergunta de volta se ele é CEO Gandron. Ela responde que seu é membro de sua seita, mas ela diz que está tudo bem e balança sua espada no ar, matando as pessoas atingidas por ela. Ela diz a eles que vai matar todos eles, presumindo que seu Gandron está entre eles. Sua ataca ferozmente enquanto seu tenta se livrar da barreira de sua, sabendo que deve agir antes que seja tarde demais. Ele continuamente perfurava as raízes e disse a sua para deixá-lo ir enquanto as pessoas fugiam de Yang e sua. Ela disse a sua que deixaria os outros viverem se ela simplesmente entregasse o selo, mas sua disse a ela que não a deixaria matar nenhum dos membros de sua seita. Yang balançou sua espada, fazendo sua ser arremessada contra a parede com força e cair no chão com dor. Ela ergueu a espada para matá-la, mas Aran, Tian e Don apareceram por trás dela, fazendo-a olhar para trás. Ela virou-se, balançando sua espada em direção a Aran, e imediatamente pulou para atacar Don, cortando-o em pedaços. Tian a atacou furiosamente, mas ela facilmente segurou sua mão e o matou porque ele estava no caminho. As outras pessoas estavam tentando escapar, mas havia uma barreira. Ela se aproximou deles e os matou todos. Enquanto a matança acontecia, ele ainda estava tentando sair da barreira de sua, cortando-a continuamente. Quando ele a atingiu com força, a quebrou e ele caiu no chão cheio de sangue. Ele tentou se levantar e ficou chocado ao ver Yang se aproximando dele. Ele olhou ao redor, percebendo que muitas pessoas estavam mortas e ele chegou tarde demais. Ele chorou porque sabia que poderia ter acabado apenas com ele, mas por causa dele, a maioria deles estava morta. Ela ergueu sua espada, pronta para matá-lo, percebendo que ele era o líder do Gang Seal, mas uma raiz apareceu sob ela e a cercou. Sua pulou para atacá-la, dizendo para ela não ousar tocar em seu membro da seita, mas ela bloqueou o ataque. Sua tentou lutar contra ela, mesmo estando extremamente ferida.
Yang não conseguia entender por que ela não entregava o selo, o que teria salvo todos os outros. Yang a esfaqueou no peito, e Sua respondeu que era dever de um líder de seita proteger um membro da seita, surpreendendo Ciel. A barreira foi desfeita, o que significava que Sua havia morrido. Ele chorou, sabendo que ia morrer e que não conseguiria vencê-la, mas sabia que ela estava ali para matá-lo, e ele era o único que deveria morrer. Mas ele se perguntou por que Shinsua foi a que morreu subitamente. A interface apareceu, verificando os corpos na área e perguntando se ele usaria seu poder de roubo de destino. Ele concordou, e seu poder foi ativado. A interface o alertou que o karma seria acumulado ao usar seu poder e perguntou a ele de quem ele roubaria o destino entre os 421 mortos na área. Ele mordeu os lábios com força e respondeu que roubaria o destino de todos os 421 deles. A interface verificou os destinos que poderiam ser roubados, e ele percebeu que tudo estava acontecendo por causa de uma única pessoa que tinha um destino de inseto grade. Ele se perguntou quantas pessoas morreram por causa dessa única pessoa. A interface informou a ele que, devido ao seu baixo nível de magia, apenas uma condição seria extraída, e devido a um influxo de alvos, os destinos serão extraídos aleatoriamente enquanto ele obtém a habilidade da flor branca em flor, técnica oculta de forma, atos com 1000 pesos, caminhada no ar e aumento de sua resistência à água, bem como o aumento de sua magia devido à obtenção de porções da magia do alvo. Ele sabe que eles estavam certos e que tudo é por causa dele. O destino dele matou todos. Ela disse a ele que ele tem um destino tão interessante, fazendo-o olhar para cima enquanto obtinha o método da folha da árvore. Ela disse a ele para simplesmente morrer, enquanto ele já havia roubado os destinos de 421 pessoas. Ele a atacou, atingindo-a no peito, enquanto dizia que tudo era por causa dela, surpreendendo-a. Ela o atacou de volta, fazendo suas espadas se chocarem. Ele decidiu que não deixaria terminar assim e se vingaria dela antes de morrer. Enquanto suas espadas se chocavam, ele ativou sua mestria na espada e a habilidade Olho de um Falcão, lançando-se para atacá-la enquanto ativava seus reflexos. Mas ela bloqueou seu ataque. Ela o atacou de volta, mas ele bloqueou enquanto ativava o Buda Dourado e a habilidade Endurecida. Ele foi cortado, mas sua habilidade de resistência à dor foi ativada. Ele também ativou sua habilidade de caminhar no ar para evitar os ataques dela e ativou seus atos com 1000 pesos para atacá-la porque viu que ela estava vulnerável por trás. Mas antes que pudesse acertá-la, ela o notou e invocou um pico de gelo para atacá-lo. Ele foi atingido e caiu no chão, furioso porque mesmo com essas habilidades, ele não sabia como usá-las. Ele estava grato porque algumas habilidades foram ativadas automaticamente, mas não conseguia tirar proveito delas com seu corpo ou arma atual. Mesmo depois de roubar os destinos de 421 pessoas, ele ainda não conseguia se vingar adequadamente. Ela o atacou usando o gelo, fazendo-o desejar entender do que as habilidades eram capazes. Então, ele se lembrou de que havia uma habilidade que ele entendia bem. Ele foi atingido na perna, fazendo-o gritar de dor enquanto ela se aproximava. Ele olhou para ela, e ela disse que era inútil porque ele estava destinado a morrer. Ele arrancou o gelo, deu um salto para trás e ativou o método da folha da árvore, invocando as raízes subterrâneas e atacando-a com elas. Ela ficou surpresa, mas conseguiu bloquear e cortar todas as raízes. Ele a atacou enquanto ela estava ocupada cortando as raízes. Ele se escondeu em uma delas e apareceu atrás dela, esfaqueando-a no pescoço com um pedaço de gelo. Ele o retirou e sorriu porque a matou e conseguiu sua vingança. Ambos caíram no chão, mas ela caiu sem cabeça. Ele estava muito ferido, mas feliz por ter conseguido matar Big Yang. Ele segurou o sangue, sabendo que tudo tinha acabado. Tentou se sentar, liberando muito sangue. A interface disse a ele que sua capacidade de regeneração tinha sido ativada, mas ele a parou e cancelou sua ativação porque achou que não adiantava e nada mudaria de qualquer maneira. Na juventude, o homem lhe disse que seu destino era repleto de perseverança e morte. Ele perderia os pais em uma idade jovem, e sua vida estaria cheia de infortúnios, assim como o homem havia dito. Ele perdeu os pais antes de poder amadurecer e se envolveu em uma variedade de acidentes. Todos ao seu redor sofreram infortúnios, e ele estava destinado a ser fraco e a atrair o azar, mas mesmo assim, eles o aceitaram e morreram por causa dele.
Ele pensou que se apenas tivesse procurado Yang primeiro, se apenas fosse o primeiro a morrer, ele estaria bem. Ele deseja poder voltar no tempo e olhar para trás, percebendo a capacidade de regressão que pode retornar ao passado mantendo suas memórias. Ele rouba a capacidade de regressão de Yang, sem saber quando voltará, mas ainda ativa a capacidade de regressão, felizmente aceitando-a, mesmo que isso leve de volta antes de conhecer Big Yang. Ele implora e agarra a luz, dizendo que ativa sua habilidade e sua mão desvanece. Ele bate com força na mesa e acorda em algum quarto, confuso. Ele ouve a porta se abrir e uma pessoa o cumprimenta, dizendo que está lá para ler seu horóscopo. Ele olha para cima, trêmulo, pega seu arquivo e se esconde atrás dele, feliz porque viu, o que significa que ele está de volta. O homem lhe diz que finalmente estão em seu primeiro encontro, então ele esperava ver como eles são compatíveis. Ele olha para sua de perto, percebendo que ela não está usando uma máscara, o que significa que ele realmente está de volta, porque Shinsua não está morta nem perdeu os olhos. Ele promete que não permitirá que coisas assim aconteçam novamente. Ele passa para eles um pedaço de papel e uma caneta para escreverem seus nomes, datas de nascimento e horários. Alguns minutos depois, o homem passa seu papel para ele, mas ele percebe que sua parece desconfortável e se lembra de que ela mencionou que ele se envolveu com um cara estranho antes, então ele precisa garantir que ela saiba com antecedência. Ele disse a eles para permitirem que ele veja sua compatibilidade e disse ao homem que seu horóscopo mostra que ele é do tipo ouro sólido e sua é do tipo madeira sólida, então os horóscopos como o dele são chamados de corte de madeira e ouro, o que é uma compatibilidade terrível, onde o machado derrubará a árvore, surpreendendo-os. Ela sorriu e disse ao homem que ela supôs que eles não tinham escolha se a compatibilidade deles fosse ruim, mas o homem ficou furioso com ele, perguntando o que ele pensava que estava fazendo e perguntando onde estava o dono. Calmamente, ele respondeu que o dono estava no balcão. O homem disse a sua que eles deveriam ir embora, mas ela disse a ele que queria que sua fortuna fosse lida. Ele a repreendeu furiosamente, dizendo que ela se arrependeria e perguntou se ela achava que uma mulher como ela poderia encontrar um cara incrível como ele. O CEO disse a ele que ela parece não ter a intenção de conhecê-lo e apontou para a saída, o que deixou o homem mais irritado, e ele bateu a porta ao sair, dizendo a sua para não voltar por ele. Depois que o homem saiu, ela disse a ele que achava que lugares como aquele só mencionavam as coisas boas da vida, o que o fez se sentir culpado, porque geralmente esse é o caso. Ela disse a ele que ele parecia ser bom nisso e perguntou se poderia fazer uma leitura de fortuna, ao que ele concordou. De repente, o lugar deles começou a tremer incontrolavelmente, o que o surpreendeu e os deixou em pânico. Então, a interface apareceu anunciando que suas estatísticas estavam sendo calculadas com base em seu destino. Ele estava esperando por isso, mas não podia fazer muito sobre o zumbido e a tontura. Ela bateu a mão na mesa, ordenando-lhe que se escondesse embaixo da mesa e agarrou-o. Ele percebeu que em sua vida passada, sua protegeu também, mas disse a si mesmo para se concentrar. Quando o tremor parou, eles saíram e ela perguntou o que era o anúncio estranho, mas percebeu que ele estava saindo e pediu que ele esperasse por ela. No entanto, ele achou que seria melhor não se envolver com sua mais tarde. Ele chegou à cantina e olhou ao redor, esperando encontrar algo decente que pudesse usar. Ele encontrou algo e o pegou rapidamente e o escondeu. Quando Sue apareceu atrás dele, perguntando para onde ele estava indo, ela o agarrou e disse a ele que eles precisavam evacuar. Ela o puxou para correr, mesmo que ele tentasse impedi-la. De repente, ouviram gritos e as pessoas saíram correndo, dizendo que havia um monstro. Um homem estava correndo e gritando por ajuda porque um monstro o havia mordido. Ela entrou em pânico porque não podia ajudá-lo. Ele a empurrou de lado e cortou o monstro ao meio. Ele sabia que o monstro chamado de verme gigante era um inseto de terceira categoria e era um grande verme que normalmente comia grama, mas também comia animais e humanos. Ele saltou para atacar os vermes, gritando para todos se manterem em segurança, e matou todos os monstros em seu caminho. Mais tarde, finalmente matou o último, mas alguém gritou por ajuda. Ele correu na direção do grito, dizendo a todos para segurarem algo, pois esses insetos não eram tão fortes. Ele ficou chocado ao ver Sue segurando um extintor de incêndio para matar o monstro. Ela sorriu enquanto dizia que eles realmente não eram tão fortes quanto pareciam e que ela também tinha um extintor.
Ele riu porque achou engraçado ver alguém capaz de matar dragões ficar feliz com algo assim. Ele disse a todos que as escadas estavam livres e que deveriam descer antes que mais monstros aparecessem. As pessoas correram para sair, mas ele apenas se abaixou e pegou pérolas de espírito dentro dos monstros. Embora os monstros fossem de grau mais baixo, ele conseguiu muito mais do que esperava. Ela perguntou a ele se ele não ia descer, enquanto ele tentava se livrar do sangue do monstro. Ele o colocou em seu bolso enquanto perguntava por que ela não estava evacuando. Ela respondeu que não podia deixá-lo sozinho. Ele perguntou se ela estava preocupada com alguém que acabará de conhecer, e ela respondeu que sim, fazendo perceber que ela ainda era a mesma. Ele perguntou se ela esperaria, mesmo que não soubesse o que mais poderia acontecer. Quando ela tentou explicar, ele chamou pelo nome dela e disse que precisava contar algo a ela. Ela perguntou o que era, e ele respondeu que seu nome é Shinsua, classe draconiana terciária. Isso a fez perguntar o que ele estava fazendo, mas ele continuou e disse que o atributo dela é madeira e que ela tem uma habilidade chamada Método da Folha da Árvore. De repente, a janela do destino apareceu na frente dela. Ele perguntou se a janela do destino estava aberta, e ela respondeu que viu algo e viu a habilidade chamada Método da Folha da Árvore. Ele perguntou se ela se lembrava do anúncio que ouviram na sala, porque parece que todos ganharam superpoderes. Ele abriu a lanterna do celular, sabendo que, desde que despertaram, não devem morrer, contanto que não encontrem aquela coisa, e disse a ela que deveriam descer. Enquanto desciam, ela perguntou que tipo de destino ele tinha, mas ele disse que seria melhor se eles não se contassem sobre o conteúdo de suas janelas de destino, e parece que outros também podem vê-las, com o que ela concordou. Sua janela de destino era a mesma de 5 anos atrás, e ele não pareceu reter as habilidades que roubou antes de sua regressão, mas uma coisa parece diferente agora. Atualmente, ele acumulou uma grande quantidade de karma, então ele acha que é provável que seja o resultado de roubar os destinos de 421 pessoas. Ele também sabe que, se quiser mudar o futuro, precisa usar a habilidade de roubo de destino, mas atualmente acumular mais karma é perigoso. O karma se acumula quando se comete grandes crimes, como assassinato, ou quando uma habilidade específica é usada. Se acumular muito karma, o alvo ultrapassa a fronteira, e todos que ultrapassaram a fronteira sofreram. Ela o interrompeu porque acha que havia alguém ali e chamou pela pessoa que estava envolvida em algo. Ela correu para a pessoa, assegurando que eles atirariam de lá. De repente, um verme apareceu atrás da pessoa e ele o esfaqueou para matá-lo. Ele ficou aliviado que era apenas um e ela perguntou se alguém estava dentro dele. Ele sabe que a maneira mais fácil de verificar se estão vivos ou não é ativar sua habilidade de roubo de destino. Ela lhe disse que atualmente o número de pessoas falecidas próximas é 1, então ele balançou a cabeça para informá-la de que sabia que a maioria das pessoas ali estava morta. Alguma habilidade apareceu, fazendo perceber que eles tinham uma habilidade decente, se despertassem, poderiam ter sobrevivido. A habilidade se chama Manipulação de Chamas, classe Inseto Terciário. Ele pode invocar e manipular uma pequena chama. Ele a obteve, como penalidade, ganhou karma, mas ele sabia que era perfeito, pois precisava de habilidades assim. De repente, ouviram um estrondo alto, e ela imediatamente correu na direção do som, imaginando que havia algo lá. Mais tarde, eles viram alguém matando monstros enquanto ria e dizia que matar monstros é fácil porque é um tutorial. Ele matou mais monstros e disse para deixá-lo enfrentar um chefe logo. Então ele os notou e se aproximou deles, pensando se eram sobreviventes. Ele perguntou se eram personagens que se aliariam a ele e se apresentou como Gotcha. Ele disse que seu nome é Seu Gandron, sabendo que era onde Gojin começou. Ele perguntou o nome dela, e ela respondeu que era Shinsua. Ele apertou a mão deles felizmente e disse que o evento de aliança está acabando e deve começar em breve. Ela perguntou o que ele estava falando. Doc Gojin, classe divina terciária, com um atributo de ouro, perguntou se a maioria das introduções de jogos não são baseadas em uma fórmula específica. Sua habilidade é Sonhador, classe divina primária, com uma descrição que diz que a linha entre sonhos e realidade se torna vaga, e o usuário é menos afetado pela energia fantasmagórica. Além disso, sua resistência à dor e resistência ao medo estão fixadas no grau divino primário. Ele sabe que Gojin em breve se tornará o líder de uma das 5 grandes seitas.
No entanto, pensar que ele é capaz disso quando nem sequer despertou ainda é incrível. Godin disse a eles que ou eles derrotam um chefe com aliados ou ganham um aliado forte no meio da batalha, ou talvez algo como despertar, graças ao sacrifício de um aliado. Ele sabia que era um famoso escritor de web novel, mas estava um pouco iludido. De repente, sua atenção foi chamada quando ouviram algo. Um homem gritava por ajuda enquanto corria para longe do enorme verme da classe primária insetoide. Era um monstro composto de múltiplos insetos e seria derrotado quando todos os insetos fossem mortos. O homem escorregou por causa do sangue do monstro e, quando olhou com medo, foi engolido pelo monstro. Surpreendendo Sui, Gajan percebeu que era o chefe do prólogo que eles tinham que derrotar, enquanto ela dizia a Gajan que eles precisavam correr. Ele estava na frente com sua chama e a lançou em direção ao monstro para atacá-lo. Ele perguntou a ele se ele podia matá-lo, e ele respondeu que não e explicou que naquele ponto eles não podiam matá-lo. Enquanto ele explicava, o monstro saltou para atacá-los, então ele imediatamente mandou eles correrem. Ele também corre enquanto ataca o monstro com sua chama e percebe que seus ataques não funcionam. Eles correm rápido e são perseguidos pelo monstro. Quando estava prestes a atacá-lo, ele conseguiu evitar, mas o monstro entrou na parede, deixando-a preocupada com ele. Ela lhe disse para se apressar e passar por cima dela, desviar e arrastá-la para longe, dizendo para ela não parar. Enquanto o monstro estava atrás deles, ele bloqueou o caminho dele, fazendo Sui gritar o nome dele com raiva. Ela chamou a atenção do monstro, mas ele o atacou com sua chama, dizendo para ele olhar para ele. O monstro o atacou, mas felizmente ele evitou. Enquanto pensava em como as coisas haviam acontecido, ele sabia que teria que ganhar tempo. Garden fugiu com Sua, dizendo que ele não esquecerá seu sacrifício. Ele corre enquanto é perseguido pelo monstro, se assegurando de que pode fazer isso e que só precisa aguentar até que a agência de proteção ao destino chegue. Ele tropeçou e caiu no chão e não esperava ser capaz de causar tão pouco dano a ele. Quando tentou se levantar, o monstro se aproximou dele e abriu a boca para atacá-lo, mas ele se virou rapidamente e atacou dentro da boca dele com sua chama, imaginando se seu ataque funcionou. O monstro tremia de dor, mas olhou para ele e tentou atacá-lo novamente, fazendo perceber que seus ataques não funcionaram. De repente, alguém atirou uma grande madeira nele, e Sua disse para ele se apressar e correr. Pequenos monstros saíram dele e a atacaram. Felizmente ela conseguiu se defender a tempo. Ele queima os pequenos monstros e diz a ela para se apressar e usar o método da folha da árvore, mas ela disse que não consegue porque precisa de plantas na área. Mesmo assim, ele disse a ela que tem certeza de que funcionará com madeira também. Ela percebeu que estava segurando pedaços de madeira e ordenou que crescessem. Quando eles cresceram, ela tentou fazê-los maiores. Os pedaços de madeira crescem e atacam o monstro. Eles ficaram surpresos no início, mas quando ela se recompôs, agarrou para correr. No entanto, ela parou porque muitos monstros pequenos estavam se aproximando deles pela floresta. Ela desabou no chão pensando que tudo havia acabado e chorou porque tinha ido lá para salvar o selo, mas falhou. Ele disse a ela que as árvores dão vida às chamas, então uma interface disse a ela que os destinos dela e de seu estavam se entrelaçando e que o destino dela estava dando vida ao destino de seu. Ele atacou o monstro com sua chama e, graças à floresta de Sua, ela ficou maior por causa disso. Seu poder de manipulação de chama estava temporariamente evoluindo de grau insetoide terciário para grau insetoide primário. Ele sabia que suas habilidades eram baseadas em seus destinos de base e a lógica dos horóscopos de base se aplicava à batalha. Ele olhou para a mão e derrotou o verme enorme da classe insetoide primária. Ela estava extasiada porque eles venceram, mas ele desabou no chão, o que a deixou preocupada, e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem enquanto recebia recompensas extras por ter derrotado um oponente mais forte do que ele. Mais tarde, eles chegaram à saída do primeiro andar, e ele estava anêmico devido à falta de mana. Ela segurou a porta de saída com empolgação e disse que finalmente podem sair, mas suas palavras foram interrompidas quando ela abriu e viu um lugar diferente. Ela se perguntou onde estavam, pois sabia que o prédio estava definitivamente no meio da cidade. Sem perceber que estão sendo curados, Seu notou os totens no saguão e não esperava que o primeiro andar estivesse conectado ao lugar também.
É um totem de classe draconiana terciária, um totem que contém a energia de repressão e cumprimento e também cura os humanos que se aproximam e impede que as bestas demoníacas se aproximem. A porta desapareceu, fazendo com que eles entrassem em pânico, e ela perguntou o que deveriam fazer. Ele disse a ela que vão descansar por enquanto, pois não há monstros ali. Então alguém perguntou a ele como ele sobreviveu. Sua ficou furiosa ao ouvir Gojin dizer que era estranho que a heroína Shinsu o tivesse deixado. Sevel estava com raiva ao ouvir isso e disse a ele que é um personagem secundário vilão que trai o amigo e é o único que permanece vivo, o que o deixou atordoado. Ele negou no chão, embora soubesse que isso faz sentido. Ainda assim, ele acha que não pode ser um vilão. Ele acha que Gojin estava pior do que antes e contou a Sui o que aconteceu. Por outro lado, as outras pessoas estavam entrando em pânico, se perguntando onde estavam, surpresas por suas lesões estarem cicatrizando e se perguntando por que não conseguiam serviço ou sinal. De repente, o lugar fica às escuras, deixando as pessoas mais apavoradas, e um segundo depois ele se ilumina novamente, mostrando alguém no centro do saguão. A pessoa disse que parece que todos os membros da área estão lá e se apresentou como a Navi Shasha, do escritório central da Fate Protection Agency. Ela disse a eles que, a partir daquele momento, pretendia gerenciar todos que estavam lá, o que deixou as pessoas confusas sobre o que era a Fate Protection Agency. Alguns discordaram e disseram a ela que eles foram sequestrados, mas ele sabia que era o verdadeiro começo. Ele era um perdedor em sua vida passada, mas seria diferente em sua vida atual e ele cresceria o mais forte que pudesse lá antes de sair. Shasha tentou explicar que o reino dos demônios apareceria e viria até eles, mas as pessoas a interromperam perguntando se aqueles insetos anteriores eram obra deles. Quando ela tentou responder novamente, as pessoas a interromperam mais uma vez gritando para atirar nela, o que deixou Gajan furioso. Ele mandou todos calarem a boca e os chamou de idiotas extras. As pessoas olharam para ele, mas ele simplesmente perguntou furiosamente se eles não entendiam o que era uma oportunidade especial. Seu percebe que Gojin é o mesmo de sempre, mas ele não está errado, pois ser escolhido para estar lá é um privilégio. Shasha os afastou e disse que talvez seja mais rápido mostrar a eles o que estava acontecendo do lado de fora. Ela abriu uma transmissão ao vivo de Seul e disse a eles que em todo o país apareceu outro espaço chamado Reino dos Demônios e monstros têm saído dele. A Fate Protection Agency previu que isso ocorreria, então alguns anos atrás eles, que já tinham despertado suas habilidades antes de todos, começaram a se preparar para esse dia. No entanto, em um mundo caótico, eles precisam de muitos mais despertos. É por isso que eles os convocaram, pois acreditam que eles têm potencial entre todos os não despertos e os ajudarão a despertar e a ficar mais fortes sob o gerenciamento da Protection Agency. Ela tirou algo de seu traje enquanto dizia que eles podem sair quando quiserem, mas podem decidir depois de verificar qual é a sua habilidade primeiro e queimou isso, dizendo-lhes que podem mudar de ideia afinal. Sua janela do destino se abriu, mostrando sua classe, seus atributos de chama e seus poderes atuais, mas não apenas ele, as outras pessoas também viram suas janelas do destino. Ele estava certo de que não era o poder de Shasha e queria verificar o destino dela também, mas seu rosto estava coberto por uma máscara. Depois de um minuto, ela disse a eles que todos deveriam ter visto suas habilidades e podem pensar nelas como o que chamam de habilidades sobrenaturais ou magia. Ela disse a eles que aqueles que despertaram usam essas habilidades para caçar monstros e invadir o reino dos demônios para eliminar ameaças, mas é um trabalho muito perigoso e, no processo, podem morrer. As pessoas ficaram surpresas ao ouvir isso, mas ela continuou dizendo que era a mesma coisa para o processo de treinamento, mas se quiserem evitar tal perigo e desejam ser protegidos, devem renunciar às suas habilidades. Porque uma pessoa sem vontade de lutar não precisa de suas habilidades. Ela disse a eles que lhes daria exatamente 1 hora para considerar e que podem descansar no segundo andar, onde também foram fornecidos manuais, para que possam dar uma lida. Após 1 hora, aqueles que ficarão podem voltar lá, e aqueles que vão embora podem fazê-lo pelo terceiro andar de saída, mas, como ela disse, uma vez que saiam, nunca mais poderão ver suas janelas do destino. Então ela saiu para deixá-los por 1 hora. 1 hora depois, ela voltou dizendo que considerará que aqueles que permanecem lá querem participar do treinamento e apontou para o primeiro portão.
Ela explicou que no máximo 3 pessoas podem entrar de cada vez e que se tiverem sucesso na invasão ou voltarem pelo portão, eles acabarão lá novamente. Cada sala exigia um método diferente, que eles podem verificar quando estiverem dentro. A primeira sala não tem limite para quantas vezes podem tentar, mas se saírem antes de terem sucesso, terão que começar tudo de novo. Ela mostrou uma pequena caixa e explicou que era uma caixa de itens que seria fornecida a todos, e eles só precisavam pegar uma antes de entrar no centro de suprimentos. Se eles estiverem feridos, podem usar os itens de cura que têm ou voltar ao saguão para serem curados pelos totens. Ela também disse a eles que assinaram acordos afirmando que a Protection Agency não será responsável em caso de morte, mas planejam apoiá-los da melhor forma possível para que isso não aconteça. Ela se curvou e disse-lhes boa sorte, depois desapareceu. Após isso, alguém levantou a mão e disse que estava procurando alguém para ir com ele, e que seu poder é de nível primário fantasma. Ele olhou para o homem e começou a andar, percebendo que era como um mercado de trabalho diário. Sui o deteve e agradeceu por tê-la salvado nos fundos do prédio, o que o surpreendeu. Ela perguntou a ele se ele ainda não tinha um grupo, porque ela também não tinha, e perguntou se eles poderiam ir juntos. Quando ele não respondeu, ela chamou pelo nome dele, mas ele estava atordoado, pensando nas palavras de agradecimento de Sui e lembrando que todos teriam sobrevivido se ele tivesse morrido e por causa dele todos morreram. Ela perguntou se ele estava mal. Ele respondeu que estava bem. Virou-se e disse a ela que teria que recusar o convite dela porque ele se sentia mais confortável sozinho. Ela disse, de maneira constrangida, que achava que eles formavam uma boa dupla, mas ele disse que ela ficaria bem com outra pessoa e começou a se afastar, deixando-a atordoada. No entanto, ela gritou para ele que mesmo que não pudessem caçar juntos, ela cuidaria dele, e ele respondeu silenciosamente com um aceno de cabeça. Alguns momentos depois, na loja onde podiam pegar uma caixa, ele abriu a sua e encontrou uma espada de treinamento de grau primário insetil, 2 medicamentos de recuperação de HP e 2 medicamentos de recuperação menor. Ele sabia que era difícil conseguir itens no início, então não estava mal sendo um aprendiz. O medicamento de recuperação de HP era caro, mas eles continuariam reabastecendo. Godsen disse para ele esperar e disse que não podia deixar para trás o seu único camarada. Isso o deixou confuso, já que isso nunca acontecia em sua vida passada, e ele decidiu fingir que não ouviu quando tentou se afastar. No entanto, Gojin agarrou seu ombro para impedi-lo e ele perguntou o que ele queria. Gojin disse que, se as coisas continuassem se desenvolvendo como estavam, ele e ele seriam os 2 principais protagonistas da história, então eles deveriam ir juntos para a primeira sala. Ele balançou a cabeça, dizendo que se sentia mais confortável indo sozinho, mas Gojin disse para ele não se preocupar, porque ele era diferente daqueles personagens secundários que o arrastavam. Ele disse com confiança que era forte. Ele se lembra de que o trataria como um extra em sua vida passada e pensa que o confundiu por ser forte, mas ele sabe que é muito mais confortável ter um camarada forte. Sui é forte, mas ele sabe que ela ficaria infeliz se ficasse ao seu lado e se pergunta sobre Gotcha. Também se pergunta se não importa o que aconteça com Gajan. Gajan percebe seu pensamento e pergunta o que ele pensa e se ele mudar de ideia concorda e diz a ele que eles deveriam ir juntos. Gojin corre em direção à caixa enquanto diz a ele para esperar porque ele só vai pegar sua caixa de suprimentos. Ele pega sua caixa de suprimentos e diz que também queria falar com o personagem mascote, mas que vai falar com ele mais tarde. Su estava ao lado dele olhando para ele. Ele abre a caixa e pergunta por que ela está olhando para ele assim e pergunta se é porque ela não é uma heroína. Mas ela apenas olha silenciosamente para ele e então ele corre para longe, dizendo ao Ko que conseguiu, deixando Sui sozinha. Quando eles abrem a porta, a interface diz que podem sentir a presença da morte na presença de fantasmas de metal. Quando eles entram, a interface diz que entraram na montanha da faca do inferno. A interface explicou que todas as salas estavam conectadas a 4 corredores e em cada sala e corredor havia monstros demoníacos, armadilhas e até mesmo zonas seguras. Eles foram instruídos a encontrar a saída. Ele percebeu que o objetivo da missão era encontrar a saída e se perguntou se a estrutura era a mesma de sua vida passada. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu Gajan se perguntando o que viria a seguir. De repente, uma espada afiada apareceu na frente dele, mas felizmente ele o puxou a tempo de evitá-la. Ele ficou empolgado ao perceber que era uma espada clássica.
Esse cara realmente tem uma síndrome de protagonista, comentou. Ele disse que gostava dessas coisas do tipo clássico, sem perceber que Seu havia passado por ele. Seu disse que deveriam ir juntos. Enquanto caminhavam, ele comentou que não havia armadilhas, e ele pensou que Ko tinha sorte. No entanto, Seu o corrigiu, dizendo que ele era azarado. Eles pararam quando ouviram algo ao longe. Seu perguntou se ele havia dividido os pontos de experiência, e ele confirmou que sim, enquanto lia o manual. Eles se aproximaram e viram muitos fantasmas esqueléticos de grau incetil terciário, que eram monstros feitos de ossos humanos, com um desejo por carne humana, audição fraca e sensibilidade à luz. Ele empunhou sua espada, pensando que os esqueletos pareciam mais fortes do que os insetos, mas, como era após o tutorial, eles estavam um pouco mais fortes. Ele mencionou que havia muitos monstros. Antes de terminar, Seu lançou fogo em direção aos monstros e acertou um deles. Os esqueletos correram em sua direção, e eles avançaram também. Enquanto explicava que a entrada era estreita, então, se eles se reunissem lá, não seriam capazes de sair adequadamente. Gojin perguntou sarcasticamente se ele era um personagem inteligente. Ele o instruiu a voltar se fosse falar besteira, pulou em cima de um dos esqueletos, chutou a cabeça de um deles, esquivou-se e correu por ele, cortando os esqueletos à sua frente. Enquanto Seu queimava os outros com fogo à distância, ele atacou alegremente os esqueletos, rindo e dizendo que estava se divertindo. Alguns minutos depois, eles haviam matado todos os esqueletos. Gojin comentou que todas as salas que iriam visitar tinham monstros demoníacos, mas estava ficando entediado, pois ele achava que haviam matado mais de 100 deles. Ele olhou para Gojin e perguntou se ele estava cansado. Gojin respondeu que não, porque eram apenas monstros demoníacos fracos, e ele aprendeu a lutar com uma espada apenas por precaução, caso fosse para outro mundo ou transmigrasse para um livro. Ele suspirou sem palavras, mas Gojin comentou que quando viu pela primeira vez, ficou curioso. Mas é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos e comente se quer ver uma continuação. Até a próxima!